amores do terceiro ano. A Pro tá morrendo de saudades de vocês. Na nossa aula de ciências, hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. Esse é o nosso assunto de hoje. Temos ali uma imagem incrível do corpo humano. Deus nos fez perfeitos, né? A gente tem tantos detalhes, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nosso corpo. Então, abram lá na página 130. Nós temos ali uma imagem de várias crianças se exercitando, que é uma coisa muito importante para adultos, tanto para adultos quanto para crianças. Precisamos exercitar o nosso corpo. E tem algumas brincando de futebol, jogando basquete, temos ginástica olímpica, aquela loirinha ali, ó. Temos também a mesa, as crianças jogando ping-pong. Temos a cama elástica também. Todas essas brincadeiras, qual delas será que exige mais rapidez? E qual delas exige mais força? E a pergunta número 4 é: quais partes internas do nosso corpo nos ajudam a executar esses movimentos, né, necessários para a gente fazer brincadeiras, né, e praticar esportes? O que a gente tem dentro do nosso corpo que faz com que a gente consiga ter esses movimentos? Nós vamos falar um pouco então sobre isso, sobre os nossos ossos hoje. Na verdade, são os ossos e os músculos, mas hoje a gente vai falar só sobre os ossos. Nós temos ali 3 atletas, eles estão praticando esporte, né, como profissão. Imaginem aquela ginasta contorcionista ali, imagina quanto de flexibilidade ela precisa ter no corpo para conseguir realizar aquele exercício. Temos ali também o maratonista, ele corre muitos quilômetros. Então, do que ele precisa? Ele precisa de muita resistência no corpo para conseguir alcançar isso. Temos também o halterofilista ali, que ele está levantando pesos muito pesados, levantando cargas muito altas, 42 quilos, o nosso texto diz ali. Então, para tudo isso é preciso ter muita flexibilidade no corpo, resistência e força. E é muito importante a gente cuidar muito bem dos nossos ossos, dos nossos músculos, para a gente conseguir exercitá-los. Então, como a Pro falou antes, para a gente conseguir realizar todos esses exercícios, é muito importante a função dos ossos e dos músculos. Nós temos ali algumas informações que a Pro quer passar para vocês bem importantes. Quantos ossos tem o nosso corpo humano? Nós somos formados por 206 ossos e eles estão divididos ali, ó. Vamos ler aqueles itens. Estão divididos então entre os ossos da cabeça, tá? Que é o nosso crânio, a nossa face, os ossos do pescoço, do ouvido, os ossos do tórax, que faz parte as costelas, as vértebras e o externo, os ossos do abdômen, que são as vértebras lombares, o sacro, o cóccix. Temos também os ossos dos membros inferiores, da cintura pélvica, da coxa, do joelho, da perna, do pé, e os ossos dos membros superiores, que é a cintura escapular, braço, antebraço e mão. Então, estão divididos então entre essas partes, né, do nosso corpo, os 206 ossos do nosso corpo. Olha essa imagem desse bebezinho, coisa mais fofa, meu Deus do céu. Tem uma curiosidade bem importante aqui para a gente saber. Temos ali, ó, o esqueleto de crianças, né? Olha só a diferença. Vamos ler ali? O esqueleto de um bebê recém-nascido é formado por mais de 300 ossos. Durante o desenvolvimento, alguns deles se unem. Por esse motivo, na fase adulta, a pessoa apresenta somente 206 ossos, como a Pro tinha falado antes. Nós possuímos 206 ossos, mas quando a gente é bebê, ainda recém-nascido, nós possuímos 300 ossos. Porque, na verdade, o que acontece? Eles se unem depois com o tempo, então é como se eles diminuíssem, né? Mas, na verdade, eles se unem. Entretanto, o esqueleto não é composto apenas de ossos.
Uma parte dele é formada por cartilagens. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, sobre cartilagens, né? Nós não somos então formados só pelos ossos, temos também as cartilagens ali perto dos ossos, que são estruturas bem flexíveis que podem ser dobradas, mas muito resistentes. As orelhas e a ponta do nosso narizinho também são exemplos de cartilagem. Coloca a mão ali no nariz que você vai perceber ali que a gente tem uma cartilagem aqui no nariz. A gente não chama de osso essa parte da pontinha aqui do nariz e nem da orelha, né? Aqui, ó, ela é bem flexível, então a gente tem ali a cartilagem. Temos agora aqui a figura do nosso esqueleto. Então, ele está de frente, também está de costas para vocês observarem. Olha que incrível que é o nosso esqueleto. Temos ali todos os nossos ossos, né, que são formados ali pela coluna vertebral, pelo fêmur. Olha onde é que fica ali o fêmur. As articulações, então, do joelho, que é muito importante essa articulação para a gente poder dobrar o joelho, né? Temos ali o crânio, os ossos da cabeça. Temos as costelas também, temos os ossinhos das mãos e dos pés, que são menores, por isso a gente tem que ter o maior cuidado. Mas por que o nosso esqueleto é tão importante? Qual é a função deles? Isso que a gente vai ver agora. A principal função do nosso esqueleto, dos ossos que a gente tem, é para sustentar o nosso corpo. Imagine se a gente não tivesse o esqueleto, a gente iria ficar com o corpo todo molengo, a gente não ia ter a sustentação. Então, a principal função dos nossos ossos é para sustentar o nosso corpo, tá? A segunda função mais importante é de que ela protege os nossos órgãos internos, o nosso coração, os nossos rins, o nosso cérebro. Imagine se a gente não tivesse aqui o nosso crânio para proteger o nosso cérebro. Qualquer batidinha iria quase esmagar o nosso cérebro, mas graças a Deus a gente tem o crânio para proteger. Temos aqui também a caixa torácica, né? Que protege todos os nossos órgãos internos. Então, por isso que é importante a gente valorizar os nossos ossos, né? Porque eles protegem também os nossos órgãos internos. Temos ali também o auxílio aos músculos na movimentação corporal. Então, os ossos também auxiliam os nossos músculos. Os músculos estão apoiados nos ossos. As articulações agem como alavancas, aumentando a força muscular. E na última partezinha ali, vamos ler. Produção de células sanguíneas. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são produzidos no interior dos nossos ossinhos, especialmente dos ossinhos longos, como o fêmur, que é o osso da nossa coxa. Pessoal, esse exercício vocês já fizeram, né? Vocês já fizeram esse exercício, então a Pro agora só vai corrigir, ok? Vamos corrigir então. Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Depois, reescreva corretamente as frases incorretas. Então, na letra A, vamos ver o que diz, vamos ver se é verdadeiro ou falso aquela frase. O esqueleto é formado somente por ossos. É somente por ossos? Não. Por que ele não é formado somente por ossos? Porque o esqueleto ele é formado também por cartilagens, que é o que a gente viu antes, né? Vocês lembram das cartilagens? Letrinha B. Os ossos são duros e resistentes. É verdade? São duros e resistentes? Sim, verdadeiro. Letra C. Órgãos como o coração e o cérebro são protegidos por ossos. Verdade. Letra D. Um adulto tem mais ossos que um bebê? Não, não é verdade. Um adulto tem menos ossos que um bebê. Foi isso que a gente viu antes. Letra E. O maior osso do nosso corpo fica na coxa. Sim ou não? Sim, é verdadeiro, que é o fêmur, né? Número 2 ali. Observe a imagem e complete a frase utilizando o banco de palavras. Temos ali 6 palavrinhas. Protegido, costelas, órgão, importante, ossos e coração. Vamos completar? O coração é um órgão muito importante, por isso ele é protegido por uma caixa de ossos, as costelas.
Agora, bem rapidinho, a gente vai falar um pouquinho sobre as cartilagens do nosso corpo. Vamos ler ali? Você já reparou como as portas dos carros, das casas ou dos armários se movimentam para lá e para cá? Elas apresentam peças especiais, as dobradiças. Olha ali, temos uma imagem ali do ladinho de uma dobradiça, que possibilita a sua movimentação com mais facilidade. Algo semelhante acontece com os nossos ossos. Eles se unem por meio de dobradiças, que são denominadas articulações. Nelas também estão presentes as cartilagens, que revestem os ossos para evitar o desgaste, né, e o atrito ali. Na imagem ao lado está representada a articulação do joelho. Olha ali como é que é o seu joelho. Ele tem também a cartilagem, né? As articulações ali que ajudam na movimentação. As partes claras correspondem às cartilagens. Olha ali, branquinho mais branquinho é a cartilagem, que protegem os ossos daquele atrito de um com o outro. As cartilagens também. Na página 134, quem não fez vai fazer agora, tá bom? Junto com a Pro. O que aconteceria se as cartilagens protetoras das articulações não existissem? Imagina se as nossas cartilagens não protegessem, se não existissem ali pertinho dos nossos ossos. E aquelas articulações, se elas não existissem, o que seria? O que aconteceria, será? Aquele atrito que aconteceria iria desgastar os nossos ossos, ia deixar os nossos ossos bem fraquinhos e a gente iria sentir muita dor e dificuldade para a gente se movimentar. Junte-se a um colega e responda. Não vai ser necessário, né, juntar seu colega, mas vocês podem responder ali. Se os joelhos não tivessem articulações, como nós andaríamos? Quais atividades não conseguiríamos executar? Como é que a gente iria andar se a gente não tivesse aquelas articulações que faz aquele movimento das pernas? Imagine o nosso braço, como é que a gente pegaria as coisas? A gente ia ficar com os braços todos duros, então muitas coisas a gente não conseguiria pegar e nem andar também, porque isso é muito difícil, a gente andaria assim, ó. Andaríamos com as pernas duras e esticadas, a gente não conseguiria se agachar, por exemplo. Olha como é importante para a gente dar um salto, um pulo. A gente não iria conseguir sim as articulações. Então, essa é a importância delas. Página 134, nós temos ali três fraturas, né? Três ossinhos ali quebradinhos. Olha só como eles podem ser quebrados. Os nossos ossos, a gente tem que ter muito cuidado para não haver fraturas. E quando tem, a gente sente muita dor. E o que deve acontecer é eles serem imobilizados. A gente não pode mexer com eles até a gente ir para o hospital. Então, a gente tem que imobilizar eles. E também, gente, o osso, ele é um tecido vivo. Então, a região ali lesionada, ela se recupera com o tempo. Agora, na página 134, continuando ali, fala sobre a boa postura. O que é a postura? É a forma com que a gente anda, com que a gente se agacha. Ali, ó, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa coluna vertebral para não machucá-la, né? Os nossos ossos também são frágeis, a gente tem que ter esse cuidado, né? Apesar de não ser muito fácil quebrá-los, a gente precisa manter uma boa postura, porque com o tempo a gente pode até ficar curvado. Então, tome muito cuidado com isso na hora de sentar, sentar sempre corretamente, né? Com a coluna reta. Não carregar mochilas muito pesadas nas costas, isso prejudica também. E quando a gente vai se levantar do chão, quando a gente vai se levantar, não peguem coisas muito pesadas ao se levantar também. Tomem esse cuidado com a coluna, com a sua postura. Continuando ali agora na atividade número 5, marque com X as imagens que correspondem a uma boa postura. Vocês vão marcar então, vocês vão observar as imagens. Olha só, tem uma criança carregando muito peso. Será que está certo? Não, não está certo. Então eu vou marcar ali só as crianças que estão tendo uma boa postura, ok? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Um beijo da Pro, amo vocês.